Há alguns dias eu encontrei esta foto enquanto navegava olhando alguns memes. Era a foto de uma rua vazia com a legenda: Você também vê isso? Eu estava esperando algum susto barato, então nem me preocupei em procurar. Rolei para baixo direto até a seção de comentários para saber o que a imagem continha. E eu a vi surpreendentemente com muitos poucos comentários. Normalmente, uma postagem com tantas visualizações teria mais envolvimento. Entre os comentários breves e esparsos, eu vi um que dizia: na verdade não há nada na imagem. Então alguém respondeu dizendo: Sim, tem. Você só não viu ainda. Era o comentário com mais likes, mas sem respostas. Achei que devia ser só uma brincadeira. Então eu resolvi chamar o meu colega de quarto, o Dylan. Ele é um cara muito neurótico. Então eu achei que seria engraçado observar, examinando meticulosamente a imagem repetidas vezes na tentativa de encontrar algo fora do lugar. E só agora eu estou percebendo o erro terrível que eu cometi. A coisa começou sendo tão engraçada quanto eu imaginava que seria. Dylan ficou ali sentado, com os olhos colados na tela e em silêncio, por cerca de uns 5 minutos antes de eu dizer qualquer coisa. Então eu zoei ele um pouco. Talvez você precise de óculos, cara. Quer que eu diga o que você está procurando? Não, eu só preciso olhar com mais atenção. Dei de ombros e fui pegar uma cerveja na geladeira. Enquanto estava na cozinha, eu me distraí um pouco quando vi o pote de picles na geladeira. Resolvi fazer um sanduíche. No total, eu provavelmente fiquei fora da sala por uns 15 minutos. Eu tinha esquecido completamente da foto a essa altura. E quando fui verificar o Dylan, eu percebi que a porta dele estava fechada. Então eu bati. O que é? Mano, coloca a calça que eu tô entrando. Quando entrei, foi como se ele não tivesse movido um músculo desde que eu saí. Seus olhos estavam voltados para a tela, e foi algo quase confuso em como ele fechou a porta e voltou para a mesma posição. Eu, silenciosamente, me aproximei dele, olhando para o seu rosto. Os seus olhos estavam começando a ficar vermelhos e pareciam bastante secos. E eu comecei a ficar preocupado. Então eu disse: Cara, é só uma piada, não tem nada na foto. Sim, tem. Você que ainda não viu. Essa resposta dele me fez pensar naquele comentário que me chamou a atenção na postagem original. Eu refleti que talvez não tivesse sido algo inteligente brincar com o lado obsessivo dele. Então eu fiquei observando em silêncio. Minha respiração era o único som naquele momento. Eu posso ter um pouco de privacidade? Ele soltou essa enquanto desviava o olhar do computador. Provavelmente pela primeira vez desde que viu a imagem. Ele olhou para mim com os olhos raivosos e por um segundo ele me pareceu diferente. Não era nem meu colega de quarto e nem meu amigo. Era a casca quebrada de um sujeito perdido em uma obsessão. Sim, tudo bem, cara. Não perca o seu sono por causa disso, ok? Eu disse isso quando comecei a recuar. Ele não respondeu e eu saí do quarto e fechei a porta atrás de mim em silêncio. Dylan nunca foi o tipo de cara que gostasse de se isolar. Ele não gostava de portas fechadas. E apesar da sua estranheza ocasional, ele era um cara muito sociável e extrovertido. Mal sabia eu que isso era uma dica sutil de como as coisas iriam ficar ruins. Na manhã seguinte, eu acordei um pouco mais cedo do que o normal para trabalhar.
e não vi Dylan pelo resto da manhã, o que não era habitual. Eu decidi que ia fazer o café da manhã para nós dois, já que eu tinha tempo extra antes do trabalho. Dylan trabalhava em casa, então ele não precisava acordar tão cedo quanto eu. Eu esperava que o aroma do café e bacon o tivesse despertado e o chamado para sair do quarto, mas não havia sinal. Ao me aproximar da porta com o prato na mão e o punho pronto para bater, eu escutei. Vai embora! Inicialmente eu ignorei isso, porque talvez ele nem estivesse falando comigo. Então comecei. Cara, eu fiz o café da manhã. Eu não tô com fome. Eu hesitei por um momento enquanto estendia a mão para a maçaneta. Mas depois de respirar fundo, eu agarrei a maçaneta e bati a porta. Ele nem sequer se mexeu. Dylan ainda estava em sua cadeira, o rosto quase grudado contra o monitor do computador. À luz da manhã, que mal penetrava nas cortinas abertas, ele parecia uma espécie de gárgula, todo curvado para frente, com a cabeça inclinada em um ângulo estranho. Até que eu vi um leve tremor na sua mão. Eu acho que você precisa de uma pausa, cara. Eu disse isso, mas as minhas palavras caíram em ouvidos surdos. Eu fiquei ali parado, observando por alguns minutos. Eu podia sentir algo brotando dentro de mim. O meu estômago estava embrulhado e eu me sentia enjoado. Eu pensava, o que eu tinha feito? Ele então empurrou a cadeira giratória para trás, se virou para mim e gritou. Você pode dar o fora daqui? Ele nunca havia me atacado assim, e eu fiquei mais do que feliz em cair fora dali. E durante todo o caminho para o trabalho, eu não podia deixar de me perguntar o que eu poderia fazer para ajudar ele. Talvez eu devesse esperar ele voltar ao normal, ou então ligar para a mãe ou para a irmã dele. Eu continuei esperando durante todo o dia no trabalho que ele estaria magicamente melhor quando eu chegasse em casa. Mas, infelizmente, as coisas só pioraram. Quando eu cheguei em casa, eu ouvi um som sibilante. Olhei em volta e encontrei a torneira da cozinha aberta. Eu a fechei apenas para perceber que a torneira do banheiro também estava aberta. E quando eu fechei a torneira do banheiro, a porta do Dylan se abriu. E ele apareceu pálido e com uma cara de maníaco. Eu preciso desse barulho para pensar. Ele gritou comigo enquanto passava por mim com violência para abrir a torneira do banheiro. Seus movimentos eram estranhos e frágeis, e ele parecia quase esquelético. Parecia que ele tinha envelhecido 4 décadas em poucas horas. E eu fiquei ali, parado, surpreso. E ele cambaleou agressivamente até a cozinha para abrir a torneira novamente. Cara, você tá pagando a água esse mês. Você vai desperdiçar água assim? Eu falei isso para ele, mas ele não respondeu nada. Ele apenas foi mancando propositalmente de volta para o seu quarto e bateu a porta na minha cara. Eu não estava me sentindo nada seguro de ficar perto dele. Então eu resolvi ficar com a minha namorada naquela noite. E também tive a brilhante ideia de tentar entrar em contato com a pessoa que postou a foto para começar. Voltei àquele site e vasculhei o meu histórico. Eu dizia para mim mesmo, não deve ter sido muito tempo. Eu não apareci desde que vi a postagem. Até que finalmente eu encontrei. Mas, ao invés da imagem, eu vi a típica mensagem de conteúdo excluído. E quando eu procurei o nome do usuário, eu previsivelmente encontrei como excluído também. Eles retiraram o conteúdo e excluíram a conta.
Então, depois de pensar em como proceder, eu enviei uma mensagem ao administrador, explicando o porquê eu estava tentando entrar em contato com a pessoa do post, na tentativa de conseguir o endereço de e-mail com o qual ela se cadastrou. E o administrador até agora não me respondeu. Na tentativa de me distrair, eu fui até a página inicial para dar uma olhada em alguns memes e o que eu vi foi a primeira vez para mim e possivelmente para o site. Não havia nenhum conteúdo novo. Na verdade, não havia nenhum conteúdo novo desde ontem. Na manhã seguinte, por volta das 5h30, eu acordei com meu smartphone zumbindo, por causa de um monte de mensagens. E eu fiquei me perguntando que idiota estaria me incomodando tão cedo. Então eu me sentei direito na cama, esfreguei os olhos para tirar o sono e verifiquei as mensagens, para desgosto da minha namorada. Eram quase uma dúzia de mensagens, todas do Dylan. Eu encontrei. Eu sei o que é isso. Estava bem escondido, mas está realmente lá. Você precisa ver isso. Estava bem na minha cara o tempo todo. Onde você está? Você não está no seu quarto. Verifique a foto. Toque a imagem para abrir. Não olhe para a foto. Não há nada aqui. Não olhe para a foto. Essa última mensagem contradizia todo o resto. Eu já havia visto a foto antes, mas talvez eu não tivesse olhado da forma correta. Saí ainda sonolento do quarto no meio da escuridão. Fechei a porta atrás de mim e tentei ligar para o Dylan, mas ele não respondeu. Tentei mais algumas vezes, mas ainda sem resposta. Voltei para o quarto e falei: amor, eu vou ter que sair, eu preciso verificar o Dylan. Ela disse para eu não ir, mas eu falei que eu já voltava e que não era para ela se preocupar. Minhas últimas palavras foram recebidas por ela com um suspiro mal-humorado. Então eu calcei as botas e saí para o ar frio do inverno. Cheguei em casa e encontrei o lugar escuro, o que não era algo incomum, já que passava um pouco das 6 horas e o sol só ia nascer daqui a 1 hora ou mais. As torneiras não estavam abertas, o que eu considerei um bom sinal. Dylan! Eu gritei, mas não tive nenhuma resposta. Fui até a porta fechada, acendendo as luzes enquanto eu caminhava. Respirei fundo antes de bater na porta, mas eu não tive nenhuma resposta. Escutei o som de uma mensagem recebida, mas antes de a verificar, eu abri a porta do quarto de Dylan. A sala estava escura, iluminada pelo brilho suave do monitor do computador, e parecia que a imagem ainda estava na tela. Dylan não estava em nenhum lugar. Olhei para o meu celular e a mensagem era do Dylan. Sim, existe. Você só não viu ainda. Bem, isso me traz aonde eu estou agora. Eu estou sentado na cama do Dylan e não posso deixar de sentir que existe algum tipo de fascínio na tela do seu PC. Eu arrisco uma rápida olhada e algo parece estar errado. Eu juro que vi o Dylan na foto, só por um segundo, como se ele estivesse ali de alguma forma. Talvez como se ele precisasse da minha ajuda. Eu me sento na sua cadeira giratória. Ela ainda está quente, bem convidativa. Fixei meus olhos na tela e algo definitivamente está ali. Apenas por um momento, talvez tenha se escondido atrás de uma árvore. Talvez pudesse ser o Dylan.
Acho que se eu procurar um pouco mais, eu tenho certeza que eu vou encontrar. Eu só não vi ainda.